Fernando Fernandes, nosso advogado. Tudo bem? Tudo bem? Vou subir essa cadeira aqui. Eu tô igual. Vocês lembram daquele filme excelente? Acho que é do Chaplin, é o dono do mundo, que ele é o Hitler? Hein? Eu acho que é o dono do mundo. Dono do mundo. É, que ele fica com ele faz o Hitler, né? Com aquela cadeira de barbeiro, assim. Então eu tô igual aqui tentando subir a cadeira, ó. Essa luz está muito forte aqui ou posso começar? Não, tá bom. Está parecendo um pouco calvo, mas acho que isso é normal. Eu acho que isso melhora com o tempo. Vamos falar, então, desse problema relacionado a esse novo escândalo, que eu fiquei achando que o escândalo é tão forte que a gente poderia chamar de Alibaba, né? O Fernando, eu não me lembro de ter visto uma coisa assim tão fora da curva, né, em relação à corrupção governamental. Tinha uma história, na época dos governos tucanos, o Paulo Henrique falava muito disso, que eles gostavam muito de obra de arte. O Paulo Henrique falava: você vai nas casas dos grandes tucanos e tem obra de arte. Seria uma forma de lavagem de dinheiro. Mas lavar dinheiro com joia... O que acontece? Vamos lá. Primeiro alguém falou aí, eu adoro Fernando Fernandes. Então vamos começar a metralhadora logo para entender. O que acontece? Primeiro, me parece que está muito evidente que eles venderam joias e que fizeram um trabalho para recomprar parte delas. Isso é um fato, certo? E entregar parte das joias recompradas ao Tribunal de Contas. Mas veja o problema. Existem crimes que o pagamento extingue a punibilidade, ou seja, você pagou, solucionou. Exemplo, crime tributário, certo? Se você só nega imposto, mas vai lá e paga o imposto, quero dizer, com todos os juros e etc., certo? E no caso de você ter sido autuado, ainda tem multa, mas se você pagou 100%, você não responde mais por esse crime, ok? Muito bem. Mas se você pratica um estelionato, você devolver o valor do crime não extingue a punibilidade. Pode até diminuir a pena, mas não extingue a punibilidade. Nesse caso, eles consumaram a venda do material. Veja, eles levaram os valores para fora do país no jato do presidente. Evasão de divisa. Ok? Evasão de divisa. Você não pode sair do país com mais de 10 mil dólares sem declarar. Você pode mandar para fora do Brasil $1 bilhão, mas você precisa declarar a saída do valor. Eles saíram com esses bens do território nacional sem declarar a Receita Federal. 1, evasão de divisa. 2, eles venderam o material. A recompra do material, de parte dele, por que eu falo parte? Porque há comprovação agora de que ele vendeu uma caneta, um relógio, não é isso, etc. Mas é o seguinte, mas existem pedras preciosas ainda faltando, que foi aquele meio do CID. Isso não foi identificado até agora, onde foi parar isso. Tá? Mas a compra da parte do material pode diminuir a pena, mas não resolve o problema. Porque, de fato, eles cometeram o crime. Então, tendo havido o cometimento do crime, do desvio do patrimônio público, de prevaricação total, a recompra não resolve. E você ainda tem a ridícula foto com a cara do general. Então, o problema que eles estão enfrentando é de uma gravidade e de uma consequência impressionante, porque você está falando de evasão de desvio, prevaricação, lavagem de dinheiro, organização criminosa. É o seguinte, é algo assim, é quase impossível
de desviar desse problema. Eu diria, está me lembrando aqui o caso do mafioso americano de Chicago, que acabou sendo preso por um problema tributário. Como é que é o nome dele? O Al Capone. Al Capone. Então é o seguinte, veja, o Bolsonaro cometeu uma lista de crimes. A começar por homicídio, na minha visão. Quando você tem 700 mil mortes, sendo 350 mil, que poderiam estar vivos por falta de vacina, na minha visão, houve, em vários casos desses, homicídio, claro, porque ele tinha o dever de cuidado dessas pessoas. Ele era uma autoridade pública e não tomou as providências necessárias para salvar vidas. Homicídio. Nós temos os crimes contra a democracia, o envolvimento dele na tentativa de golpe. Agora, assim como o Al Capone, eu não sei se ele vai ser punido dos outros, mas tem investigação sobre os outros. Mas que é a questão das joias, que, na minha opinião, é menos grave do que os crimes contra a democracia, mas gravíssimo também. Não, as provas são tão contundentes que será quase impossível de não haver uma denúncia e não serem punidos, todos envolvidos. Boa deixa. Serem punidos. Qual punição, Fernando? Porque é o seguinte, as pessoas falam, mas o cara comprou e vendeu joia, o problema é dele, não tem problema. Não é uma joia comum, não é uma joia que ele tinha em casa, era uma joia da presidência da República, Então, patrimônio público. Ele vendeu o patrimônio público para uso pessoal. Qual é a pena para esse tipo de caso? Para o mandatário da República na época, que é o Bolsonaro, para sua esposa que se envolveu nisso e para os ajudantes de ordem de todas as ordens aí, né? Desde o advogado até o oficial ajudante de ordem e o pai do ajudante de ordem. Que tipo de punição pode ser dada? E se esse tipo de coisa com prova tão robusta assim, Fernando, pode fazer com que as ações sejam muito rápidas. Pode ser, por exemplo, o Bolsonaro pode ser indiciado essa semana em relação a isso, ou não? Vai demorar 2 anos. Mas veja só, a questão de indiciamento, ela é meramente simbólica. Tá? Porque o fato é que o indiciamento serve só para o delegado dizer que há indícios contra um sujeito. Ó, o cara que respondeu aqui, o grande ditador. Eu fiquei aqui tentando lembrar o nome que você falou, o grande ditador. Ó. Muito bom, obrigado pela lembrança. Então, sim, o indiciamento é meramente simbólico, é meramente o delegado dizer há indícios contra fulano. Me parece que indício já está mais do que claro. Tem indício demais. O que é importante é a denúncia criminal do Ministério Público. Eu diria o seguinte, eu diria que tem muito elemento para que eles sejam denunciados criminalmente pelo desvio de valores públicos. O crime é gravíssimo. Tá? E acho que... Veja, pela forma com que está sendo conduzida a investigação, com muito cuidado, vamos colocar que a Polícia Federal está fazendo um trabalho cuidadoso. Essa foto do general, por exemplo, é assim de uma... elemento total. O sujeito consegue ter a foto dele numa caixa de joias de venda. Não há como dizer que não é o cara. Ou seja, os elementos de prova são muito fortes. Eu acredito que este ano
o Bolsonaro, o Cid, tá? O general, a Michele e mais alguns iniciem a responder uma ação penal, sejam denunciados. Este ano. Este ano. Eu acredito. Veja, estou dizendo isso porque nós estamos perto do final do ano, mas as investigações estão muito avançadas, né? Se eu errar esse ano, pode ser no início do ano que vem. Só que é o seguinte, vão começar a responder uma ação penal. E, fora isto, vão responder por improbidade administrativa. São 2 processos. Isso, além do Cid responder, o Cid e talvez o Bolsonaro, que em outra investigação em relação aos crimes contra a democracia. Mas neste aí, acho que já está maduro o suficiente para haver denúncia. Certo? Não sei se ela será realizada, primeiramente, no Supremo Tribunal Federal, ou se vai acabar alguma hora havendo declínio para a resposta disto em primeira instância. Tá? Mas, e acredito ainda que, da maneira com que está indo, veja, nós temos ainda 3 anos para a próxima eleição, que ele já está inelegível, correto? Uhum. Já está inelegível. Irreversível, praticamente, essa inegibilidade decretada pela condenação, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, acredito que, antes da próxima eleição, dentro de 3 anos, já se tenha prazo para haver condenação deles, pelo menos em primeira instância. Se houver declínio. Se houver declínio. Tá? Acho que o Supremo Tribunal Federal também está na hora de rever uma jurisprudência que é a questão do foro de prerrogativa. Na minha opinião, o Bolsonaro tem foro de prerrogativa, sendo ex-presidente da República. Veja, o que é pior para ele. Ou seja, ele teria que continuar sendo julgado no Supremo. Por que nesse momento ele poderia haver o declínio de competência? Porque o Supremo Tribunal Federal reviu a sua posição, limitando o foro de prerrogativa a exclusivamente fatos cometidos no cargo e durante o exercício do cargo. Só que, da mesma maneira que o Supremo Tribunal Federal foi e voltou em relação à presunção de inocência, isso pode ocorrer em relação a determinadas coisas como essa. Tá? Eu sou a favor do foro de prerrogativa. Não acho que foro de prerrogativa seja impunidade, não. Quando a gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Lula, você veja o risco que é um juiz lá do Paraná causar perseguições. Então, eu sou a favor do amadurecimento do foro de prerrogativa. Mas, pela jurisprudência do Supremo hoje, alguma hora teria que ter declínio. Só que é o seguinte, esse declínio vai ocorrer com uma investigação tão bem fundamentada que é complicadíssimo. A minha experiência de advogado criminal diz o seguinte, é um caso de uma evidência e de uma dificuldade de defesa gigantesca. Você pode até diminuir a pena, porque ele devolveu parte dos bens, etc. Mas o que acontece? Não há como, se não houver uma nulidade, o que é muito difícil, porque as ordens foram decretadas, as ordens de busca e apreensão foram todas decorrentes do Supremo Tribunal Federal. Quem é que vai anular? Não há quem anule. Certo? Então, não há, o Supremo não vai anular sua própria ordem. Por mais que tenha sido monocrática do Alexandre, mas o Alexandre está fazendo um trabalho correto e mais, está fazendo um trabalho sendo apoiado pelos demais ministros diante dos ataques que esses caras fizeram à Suprema Corte. Então, eu diria que a cama do casal Michele e Bolsonaro
está sendo feita a cama, está sendo bem preparada num hotel 5 estrelas. O processo criminal é certo, é impossível desviar deles serem denunciados. E ele sabe disso. E a tendência é as investigações aprofundarem os crimes, né? É o que me parece. Assim. Não vai levando a outra. Cada fio que você puxa aparece mais um novelo. Mas o seguinte, mas se for tratar só deste, como eu falei do negócio do Al Capone, quer dizer, os outros crimes são muito mais graves do que esse. Este é grave. Desviar patrimônio público, vender patrimônio público, sair com esses valores do país, são crimes gravíssimos. Eu vou dizer que dá aí tranquilamente para se chegar a 12 anos de prisão numa condenação grave dessa. Se você somar tudo, nós estamos falando de tranquilamente uma condenação de 12 anos, possível. Então, a situação é somente a absoluta certeza do poder e da impunidade. E de que eles permaneceriam no poder, somado a um primarismo de raciocínio gigantesco que o fizeram a cometer tão graves atos e descuidados. Porque são de uma evidência, os atos, que é impossível de desviar deles. Então, eles, com a certeza de que, com tudo que fizeram, Polícia Rodoviária Federal, bloqueio na estrada e etc., eles iriam ganhar a eleição, esses assuntos não viriam à tona. A Polícia Federal não iria estar fazendo esse trabalho. Ele teria ocupado definitivamente a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, teria corroído as instâncias institucionais brasileiras. Mas não ocorreu. O Estado começou a voltar a funcionar. E o seguinte, diante disso, a possibilidade dele ser denunciado, eu diria, é de 98%, e a possibilidade dele ser condenado é de 99%. O destino do Bolsonaro, diante dessas evidências, está selado. E a ideia de advogados recomprarem e entregarem de volta parte dos bens não soluciona o problema. Porque quando você comete crime contra esse tipo de crime, você está infringindo também uma espécie de fé pública, a credibilidade do Estado. Por isso que não extingue a punibilidade. Por que se você pagar não extingue, não resolve o problema? Se você recomprar e entregar não resolve o problema? Porque não foram só as joias e o desvio que foram lesionados, mas a confiança que o cidadão deve ter no Estado. E essa quebra de confiança é que é punida também. Não sei se eu extingui o assunto. Não, mas agora ele pode alegar que não foi só o Cid, o pai dele, que estavam fazendo isso, não tem nada a ver com ele, não tem como se desvincular disso. Desta não há como. Há como alegar. Você pode alegar o que você quiser. Correto? A defesa pode alegar, mentir, fazer o que quiser. Só que a participação dele nisto, como comandante dos atos criminosos, é evidente. Eu tenho dito, veja, por um desvio da teoria do domínio do fato, fizeram barbaridades no mensalão. Neste caso aqui, nós não precisamos de desviar a teoria.
ela encaixa com uma luva. O Bolsonaro tinha domínio absoluto e hierarquicamente superior quando estava na presidência e depois no comando das ações, certo? Em relação a todos esses fatos. Se o Ministério Público formar uma organização criminosa, talvez nunca antes o PowerPoint do Dallagnol possa ser tão bem montado, com a foto do Bolsonaro no meio. E essa história do advogado do Mauro Cid ter abandonado aí a defesa? Você acha que é porque ele era normal um advogado sair assim, Olha, após um escândalo ser revelado? Assim? Veja, o que acontece? Eu não... É de alguma maneira delicado a mim comentar especificamente a posição desse advogado, que eu não conheço, não tenho relação com ele nenhuma. Né? Mas eu diria o seguinte, de maneira geral, o que pode ter acontecido é que o advogado tenha sido surpreendido com uma série de elementos aos quais os seus clientes não tenham confessado. E, desta forma, estou supondo, sentiu que a relação de confiança do cliente advogado foi lesionada. Suponho eu que o seguinte, que ele tenha dito, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, e quando o cara deu de cara com a investigação, viu que os elementos eram absolutamente contrários ao que poderia ter confessado o cliente a ele. Estou supondo, mas bem provável que seja isso. Porque se ele tivesse, provavelmente, se numa relação advogado-cliente, o cliente confessa ao advogado todos os fatos e ele ingressa numa causa sabendo da culpabilidade do seu cliente, não, veja, é função do advogado. Função do advogado. Defender culpado ou inocente. Não é isso? E o advogado não pode entregar a prova. Agora, quando o advogado é surpreendido com um elemento que ele não sabia, isso é muito comum, hein? As pessoas acham que o cliente confessa ao advogado. Não são todos, não. A grande maioria mente ao seu próprio advogado. Escancaradamente. Jura sua inocência máxima. Enganar o advogado, né? É porque acha que o advogado vai cobrar mais, porque o cara é culpado, ou acha que alguma coisa, que não é verdade. O advogado deve cobrar pela complexidade da causa, e não sobre a culpabilidade ou não do cliente. Mas isso pode ter acontecido. Ele pode ter sido ludibriado. Você veja, essa questão é tão séria. O advogado defender estelionatário é um problema, porque o estelionatário quer dar o golpe até no advogado, né? Não, é comum. Ô, Fernando, e o pai do Cid, né, general da reserva, que estava se utilizando dessa condição de ter sido general para passar sabão em todo mundo, para dizer que consideravam um absurdo as investigações contra o filho e tal. Agora ele é flagrado na imagem da foto que ele fez para vender lá não sei se era o Rolex, algum objeto qualquer. Quer dizer, ele parte da gangue. O ex-general é parte da gangue, é parte da organização criminosa. Quer dizer, isso também, eu queria saber como fica a situação pessoal dele, mas queria até evoluir um pouco contigo, isso é a desmoralização completa das Forças Armadas e do Exército Brasileiro, que deixou que esse Cidinho fosse de farda na CPI, o filho do Cid, muito pela pressão do pai, para que ele não fosse abandonado né, pela instituição. As Forças Armadas brasileiras, que nós tanto precisamos,
tanto precisamos das Forças Armadas brasileiras, Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Precisam saber a posição de Estado que precisam alcançar. E essa posição de Estado se inicia com reconhecimento das barbaridades que cometeram durante o regime de 64, o pedido de desculpas públicas em relação ao golpe, às torturas, os desaparecimentos. Só o pedido de desculpa e reconhecimento dos erros pode enaltecer as Forças Armadas. Ao contrário, defender os absurdos enfraquece a instituição. E nessa nova oportunidade, está na hora das Forças Armadas se engrandecerem, rechaçando completamente e expulsando e prendendo todos aqueles que se envolveram, de alguma maneira, por ação ou omissão, a tentativa de golpe do dia 8, aos desvios cometidos em relação à participação de pessoas da Força Armada no governo. É preciso que a Força Armada amadureça, sabendo que a Força Armada não deve participar da administração de governo civil. E o seguinte, e absolutamente rechaçar esse tipo de atitude, como do Cid, como do general. Ela se engrandece no momento em que ela, dessa maneira, faz uma espécie de retirada de câncer. É preciso que as Forças Armadas se engrandeçam nesse momento, porque é uma vergonha à instituição essas pessoas se utilizarem do papel das Forças Armadas para desviar o papel das Forças Armadas. Isso é um absurdo. É a mesma coisa que utilizar a bandeira do Brasil sob o corpo no momento em que quebravam o Supremo Tribunal Federal e defecavam na mesa do Alexandre de Moraes. Aquilo é um assinte à nossa bandeira, à nossa democracia. Portanto, é o seguinte, eu digo isso porque nós precisamos tanto dessas 3 instituições, que são as Forças Armadas, e que precisam saber o local onde as 3 forças devem estar. E isso é um papel de Estado. Ô, Fernando, tem aqui uma pergunta do Reinaldo. Ele pergunta, mas para que tanto precisamos das Forças Armadas? Olha, nós ainda somos um planeta que tem guerra, certo? Nós ainda somos um país que tem um patrimônio como a da Amazônia, e sabemos que, em geopolítica internacional, água valerá mais do que petróleo no futuro. Nós precisamos defender o nosso território. E o seguinte, por mais que as Forças Armadas brasileiras sejam pequenas, perto das forças americanas, a existência das Forças Armadas de um poder mínimo de resistência a uma tentativa de invasão é fundamental. É fundamental. Ainda chegaremos, talvez, a uma época no mundo em que isso não seja mais necessário, mas estamos longe demais disso, né? Mas nós precisamos das Forças Armadas que reencontre o seu lugar como o soldado eterno, o Marechal Lott, né? Em relação à democracia, ao papel de Estado, e não com esse tipo de desvio que depõe contra as 3 forças e que precisam, da mesma maneira com que a gente precisa na redemocratização, cuidar do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. Nós precisamos colocar esses 3 elementos para serem redemocratizados. Não o fizemos até hoje. Eu respondo mais 2 perguntas nesse meu interrogatório
E, a partir de então, retirei ao presidente da mesa, É, a presidente da mesa, Dri, que possa Quem manda é a Dri aqui. fazer a ata e me dispensar desta sessão. eu tenho mais uma pergunta, queria falar sobre o Arthur Lira, que o Gilmar Mendes anulou, né, as ações contra ele por conta daquele investigação, né, contra ele daquela compra dos kits de robótica e dizendo que não caberia à Justiça Federal de Alagoas investigar um deputado federal. Queria que você explicasse se isso faz sentido, porque as acusações ali sobre a compra dos kits são bem assim evidentes, né? Olha, é o seguinte, eu tive aqui no Rio de Janeiro no lançamento do PAD. Tive o prazer de encontrar nosso presidente, a Dilma, o Alckmin, entendeu? Estava lá, né? E o Lula deu um show, como sempre, de elegância. Quando se falava o nome do Lira, as pessoas vaiavam. Quando se falava o nome do governador do Rio de Janeiro, as pessoas vaiavam. Quando o Lula subiu ao palco, o Lula disse o seguinte: olha, pessoal, isso aqui não é o evento do PT. Isto aqui é um evento de governo, de Estado. O governador não está aqui, ele como pessoa física, nem o Lira. Eles estão aqui como presidente da Câmara, governador, etc. Então, eu peço a vocês, que eles são meus convidados, foram nossos convidados, que deixem evento de campanha para depois. O que eu quis dizer sobre isso? É que o Lula deu um recado no sentido. É preciso amadurecer as relações políticas, independentemente das oposições que temos. E disse, inclusive, Lira, você nunca apoiou o PT. Durante a eleição, talvez a gente se xingue, diz ele. Mas agora não é o momento. Então é o seguinte, o Gilmar Mendes, na minha opinião, analisou e bem concedeu a ordem. Porque, geralmente, o que acontece? A polícia oculta o nome de que tem foro de prerrogativa para conseguir fazer a investigação e depois incluí-lo. A luta pelo devido processo legal e pelo Estado democrático não pode ser só para os nossos companheiros, né? Tem que ser essencialmente para aqueles que nós não gostamos. Não é à toa que eu, durante o governo anterior, que eu fui sempre pessoalmente oposição, eu representei e defendi um ministro de Estado do Bolsonaro. Para quê? Para fazer o mesmo que o Sobral Pinto fez. Ele de direita defendeu um sujeito de esquerda. Eu não defendia as ações ou a política. Eu defendia a legalidade ou não dos atos. E para nós termos legitimidade em apontarmos quando os nossos são perseguidos, nós temos que prezar o devido processo legal do outro. É uma pena se a polícia não tenha compreendido isso e tenha arriscado a investigação, arriscado o caso, o que não significa que não possa ser investigado em relação ao seu foro prerrogativo, ao Supremo Tribunal Federal. Respondido? Doutor Rovai, o senhor tem alguma pergunta? Não, vou liberar o amigo. Eu sei que você deve estar aí cheio de tarefas revolucionárias para tocar. Pepino! Obrigada, viu, Valeu, Fernando. Um abraço. Fico aguardando a nova convocação e digo, não precisa ser com oficial de justiça, nem por condução coercitiva. Basta o convite que eu comparecerei à próxima. Deixa uma última pergunta. É possível uma condução coercitiva da Michelle, que não tem foro privilegiado? Quer dizer, é possível a condução coercitiva de qualquer um. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a condução coercitiva como primeiro ato.
Mas não é inconstitucional a condução coercitiva. O que isso quer dizer? Pode ser conduzido coercitivamente qualquer um que, intimado a um ato, não comparece sem justificativa. Então, a Michele ou o Bolsonaro, intimados a prestar depoimento para não comparecer, ou tem que pedir para adiar, o delegado tem que concordar, ou tem que estar internado, ou tem que estar com alguma coisa que tenha justificado. Na verdade, se não vai... Eu errei aqui. Uma prisão preventiva seria não. Olha, é porque é o seguinte, o que eu estou te perguntando? Eles podem estar tentando se interferir nas investigações. Me parece claro isso. Então, o que acontece é o seguinte: havendo elementos que indiquem destruição de provas, empecilhos à investigação, interferência com testemunhas, pode haver o decreto de prisão preventiva. A recompra do Rolex, de alguma maneira, não é uma tentativa de interferir? Pode ser interpretado, sim. Porque não é só uma forma de ressarcir o Estado, foi uma forma de tentar ocultar o ocorrido. Evidente. Né? Então, pode haver decreto de prisão preventiva. Não sei se o Alexandre o fará no momento. Politicamente, parece que não é a melhor decisão. Talvez ter a paciência de aguardar fará uma prisão certa, com o respeito ao devido processo legal. E nós perguntaremos qual cigarro que o Bolsonaro vai fumar. Mas também de vermelha. Podemos mandar de presente para ele uma caixa, entendeu? De cigarro. Se ele não fuma, é melhor começar já, porque o tempo lá dentro corre de uma outra maneira. Salve, salve, Fernando Fernandes. Sempre uma abraço. grande entrevista. Abraço, querido. Tudo de bom. Tchau.